Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Tem novidade aí, Felipe Luiz acertando a sua renovação de contrato com o time do Flamengo. Tem todo esse imbróglio aí também com o Pedro e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando, jogo aberto e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Vou falar do Flamengo, 3 pautas no Mengão. A primeira delas é que o clube desmente o Pedro não vai sair, segundo fontes internas. Felipe Luiz já fala em renovação e extensão do contrato e o Flamengo busca reforços. O elenco só volta ao trabalho no próximo sábado. Mesmo assim, os bastidores do Flamengo seguem a todo vapor. O adeus oficial ao capitão é questão de tempo. Na última terça, o Zenit depositou a multa rescisória de Gerson, 25 milhões de euros quitados em parcela única, o equivalente a 160 milhões de reais. A negociação é a 4ª mais alta na história do clube. Atrás apenas de Vinícius Júnior para o Real Madrid, Lucas Paquetá para o Milan e Renier, também para a equipe espanhola. A venda anterior do camisa 8, realizada para o Olympique de Marseille em 2021, fecha o top 5. O embarque para a Rússia vai acontecer nos próximos dias. E o meia já não atua mais com a camisa rubro-negra. Outro assunto que não repercutiu bem internamente foi a entrevista do diretor de futebol José Botto à imprensa italiana, dizendo ter interesse na contratação de Vlahovic. Hoje na Juventus, o atacante sérvio era o titular na Fiorentina na época em que Pedro atuou na Itália, e a declaração não agradou o staff do jogador brasileiro. Além dos últimos acontecimentos, Pedro tem o desejo de estar mais minutos em campo. Contra o Bayern de Munique, na Copa do Mundo de Clubes, o atacante sequer chegou a ser escolhido para entrar na partida. Apesar de elogiar constantemente o camisa 21, Felipe Luiz tem o desejo de contar com um centroavante de características diferentes no time. Em comunicado feito à imprensa nesta quarta, o Flamengo negou o interesse de vender Pedro e disse que o atleta tem a confiança da comissão técnica para a sequência da temporada. Longe do Rio, mas ainda sob interesse rubro-negro, Pulgar passa por cirurgia hoje no Chile. O volante fraturou o 5º metatarso do pé direito, na partida que os cariocas foram eliminados do Mundial. Logo que chegou ao Brasil em 2022, Pulgar teve a mesma lesão. Na época, foram 60 dias afastado dos gramados. Em meio aos problemas, a diretoria também busca soluções. A primeira deve ser a chegada de Carrascal. A proposta ao Dinamo Moscou pelo meia colombiano é de 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais. As partes negociam um acordo. A renovação com o Felipe Luiz também entrou em pauta após os elogios na imprensa internacional. O atual contrato vai até dezembro e um novo acordo deve ser assinado nos próximos dias. A ideia é estender o vínculo até o fim de 2026, com aumento salarial para o comandante. Os treinos do elenco serão retomados sábado e o próximo compromisso é dia 13, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar de todos esses assuntos. Primeiro, Pedro, que ontem muito se especulou que o Flamengo estaria disposto a vendê-lo, negociá-lo, que o Felipe Luiz pensa num atacante com outras características, e o Flamengo prontamente se manifestou e disse que isso não é verdade. E aí, Edu, para você, o Pedro vai se recuperar, vai voltar a ser aquele Pedro efetivo, um jogador diferenciado ali na frente? Ou você acha que no Flamengo está chegando no final de ciclo? Não, eu acho que dá para recuperar o Pedro sim, Renato. Até porque ele já mostrou o potencial dele. Todos nós falávamos aqui que é um jogador de seleção, um jogador importante, né? Uma característica que no Brasil está em falta, né? Aquele centroavante realmente que tem o faro do gol e sabe jogar com a bola nos pés, entendeu? Então, é claro, nesse Mundial ele jogou só 2 jogos como titular, né? Foi contra o Esperance e contra o Los Angeles, entendeu? Então, foi muito pouco utilizado pelo Felipe. Chamou a atenção é que ele não foi utilizado contra o Bayern, no jogo mais difícil e mais decisivo. Precisando fazer gols. É. Né? Então, de repente, o Felipe enxerga no Pedro
um outro jogo, uma outra característica, que ele de repente tem que mudar todo o esquema tático. Então, de repente, ele está tendo essa dificuldade de adaptar, né, ao esquema tático. Mas o Pedro não pode ser descartado em hipótese alguma, principalmente se tratando de um artilheiro como é o jogador. Rona, quando a gente olha para o elenco do Flamengo, é muito completo, tem jogadores de extrema qualidade, mas o Mengão busca reforços. Para você, qual é o setor do campo que mais precisa de novidades? O setor de campo do Flamengo precisa de novidades? Eles estão buscando, eles estão fazendo uma busca no mercado. Não, assim, você pode... O Pulgar agora machucou, por exemplo, que eu não vejo um substituto... O Alan, ok, mas acho que o Pulgar é um titular absoluto. O Gerson saindo, que é um titular também. E ninguém falou da lesão do Pulgar, né? Que ele teve essa lesão, ele quebrou o dedo ali do pé, chutando o Harry Kane, né? Mas tudo bem, isso é uma outra coisa. Agora, a verdade é uma só. Se o Felipe Luiz, que é um centroavante, que brigue, que lute, que vá buscar o jogo, que corra o campo todo, que vire o Harry Kane buscando, dando carrinho no final do jogo, ele vai ter que buscar um outro cara. Mas se quer um cara que faça gols... é o Pedro. Isso é dentro da área. Ele vai ter que construir para esse cara fazer o gol. Porque ele é o cara de finalizar, da última bola. É o cara que não olha para os adversários e muito menos para os companheiros dentro da área. Porque ele é o cara que ele sabe o que está fazendo. Então, ontem saiu a notícia que ele estava fora. Mas dificilmente, a gente aqui até debateu, como é que você vai abrir mão de um cara que gosta do gol? E o gol é caro. O gol é caro fazer o gol. Então você tem que ter o Pedro. E se você quiser uma outra opção, você vai buscar no mercado. E o Flamengo pode fazer isso. Agora, um setor do campo que está faltando jogador aí, eu desconheço no Flamengo. Cicinho, o Felipe Luiz foi muito elogiado nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. E o Flamengo resolveu já pular na frente, tratar dessa renovação, extensão de contrato. É uma boa medida? É uma excelente medida, né? Dispensa comentários a questão da qualidade como treinador do Felipe Luiz. Apesar de ser jovem e já pegando o Flamengo, que é uma equipe gigantesca, o trabalho dele é excepcional. Então, até porque não tem outros treinadores à altura para substituí-lo, pelo menos até o momento. Acredito que o Felipe Luiz está tomando a decisão certa, o Flamengo também, porque o futuro do Felipe Luiz é quando o Simeone sair do Atlético de Madrid e ele ser treinador lá. Uma boa porta de entrada para ele no futuro. Pessoal, e aí? Vocês renovariam com o Pedro, né? Fazer essa renovação também com o Felipe Luiz? E não para por aí, tá? O pessoal também da ESPN trouxe as suas informações aí e as suas análises sobre essa renovação e sobre esse imbróglio também a respeito do Pedro. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Flamengo volta, né? Retorna do Mundial, mas retorna sem muita calma, assim, né? Não é que o Flamengo voltou quietinho, né, Pedro? Sem muitas informações, cada um agora se preparando, indo treinar. Tem muitas novidades e os bastidores estão quentes por aí. Pois é isso aí, não tem muito jeito. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, beijo pra Mari Pereira também. Jailson, um abraço, beijo, enfim, como quiser, um abraço para todos que acompanham a gente neste Sport Center. O elenco voltou nesse início de semana aí, mas de fato o Flamengo só se representa no sábado, no CT em Vargem Grande, no Ninho do Urubu. Mas se agitou bastante ontem, especialmente por conta de uma informação do jornalista Mauro César Pereira, da questão de que o Flamengo teria colocado ali o Pedro como um negociável. Então, se o mercado apresentar algum tipo de proposta atraente, não seria impossível negociá-lo, algo que há algum tempo atrás, de fato, seria impossível. Então, isso agitou bastante internamente. O Flamengo divulgou uma nota oficial falando que reitera que conta com o Pedro e tudo mais, mas internamente deu um reboliço muito grande. Enfim, o jornalista Mauro César depois, nosso companheiro, até publicou print de conversa com um membro da diretoria. Então isso causou um mal-estar internamente, uma pressão muito grande em todos do departamento de futebol. Quando a gente fala de departamento de futebol, fala também sobre o José Boto. Então fica aquela questão ali de como tem que lidar com essa gestão de atletas no dia a dia. O Pedro gostaria de ter mais oportunidade, jogar com mais frequência. Enfim, não entrou contra os grandões no Mundial, ele não entrou tanto assim, contra o Bayern não entrou, contra o Chelsea
no finalzinho, então o Pedro gostaria de jogar mais, então fica aquela questão ali de como gerenciar esse dia a dia e renovações de atletas, enfim. O Arrascaeta aí também ontem postou uma frase enigmática lá, falando de trono de rei, um palhaço no circo, enfim, tudo muito em ebulição. Certo é que alguns diretores do Flamengo, alguns membros ali de cúpula não gostaram também, uma certa inabilidade do José Botto, consideraram assim, durante o Mundial, conceder entrevistas falando em nomes que ele gostaria, embora seja perguntado, sobre um jogador da Juventus, falou do Vlahovic, atacante, que já deixou o Pedro na reserva na Fiorentina, enfim, isso chacoalhou bastante, ter que ter malemolência ali nesse meio de campo aí da gestão rubro-negra para a reapresentação e para tocar a sequência da temporada, para que isso não atrapalhe o técnico Felipe Luiz. Mari. É a última coisa que o Flamengo precisa nesse momento, certo, Pedro? Obrigada, viu? Boa sequência de trabalho para você. Tela do Pedro, atacante Pedro, para a gente falar sobre a possibilidade de ele permanecer, ou será que o Pedro vai embora? Perdeu espaço, Pedro pelo Flamengo, depois que ele voltou da lesão. O deixou fora aí por muito tempo, né? Olha, nos primeiros 5 jogos, um deles ele foi titular, fez 4 gols e deu 1 assistência. Teve 36 minutos para participar em gol. E 44,4% de conversão de grandes chances. Já nos últimos 12 jogos, ele foi titular mais vezes, né? 7 jogos como titular, porém fez apenas 1 gol, 2 assistências, muito mais tempo para participar em gol, se a gente fizer a comparação, e uma porcentagem menor de conversão de grandes chances. Realmente não vive o seu melhor momento. Perdeu nitidamente espaço nesse time do Flamengo. Não é, Brele? Perdeu, Abel. E aí tem a conta da lesão, é claro. Foi uma lesão muito grave. O Pedro ficou fora por quase 1 ano. Então isso é um período muito longo, né, para um centroavante. Mas ainda assim a gente precisa colocar outras coisas na balança ao avaliar o Pedro. Porque antes mesmo Porque no começo da história do Pedro no Flamengo tinha aquela coisa com o Gabigol. Ele não joga porque o Gabigol é o titular, o Gabigol é ídolo histórico, o Gabigol mesmo mal marca gols decisivos e o técnico sempre vai insistir com ele. E depois o Pedro superou isso, o Pedro ganhou a posição do Gabigol na bola, se mostrou mais útil para o time e a saída do Gabigol para mim não pesou em nada nessa avaliação do Pedro. O que muda de fato é a chegada do Felipe Luiz. Não é porque o Felipe Luiz tem birra ou não gosta do Pedro. Felipe Luiz valoriza outro tipo de característica. Então, o Felipe Luiz adoraria que o Pedro, por exemplo, tivesse o comprometimento tático e defensivo do Juninho, que é um jogador tecnicamente inferior, bastante inferior ao Pedro, ainda mais para jogar como centroavante, mas quando o Flamengo não tem a bola, consegue ser intenso, consegue ajudar na marcação, até por isso... Que também tem jogado pouco, né? Não, tem jogado... Juninho. Tem jogado pouco e aí por uma questão técnica mesmo. O cara ajuda taticamente, mas e com a bola no pé? E quando tem uma oportunidade de gol? E naturalmente o Felipe Luiz foi testando outras situações, conseguiu achar com o Bruno Henrique, um cara ali que tem mais velocidade, que consegue atacar mais o espaço, com Plata, que é um meia, mas ele jogando por ali, pelas movimentações que faz, acaba gerando mais jogo e até sem a bola, ajuda muito também. Então a questão do Pedro, para mim, é muito mais de não entregar a intensidade sem a bola. E isso é um problema, porque... Ainda mais quando você tem a Arrascaeta titular também, né? Exato, para equilibrar com a Arrascaeta, que já é um cara que tem questões físicas, o Arrascaeta não vai ser o cara que vai pegar toda a saída de bola, precisa descansar e, naturalmente, o Felipe Luiz foi testando essas situações. Para mim, tem uma responsabilidade que é do jogador, porque o Pedro, desde que ele surgiu no Fluminense, a gente sempre elogiou. Um cara frio na frente do gol, capacidade técnica, sabe preparar uma jogada no pivô, mas tem um problema crônico, que é a capacidade de competir 90 minutos com intensidade, de ajudar a marcar, de pegar a saída. E por que o jogador não faz isso? É só... porque é da característica dele?
Ao longo da carreira, o jogador pode evoluir também. Ele pode perceber, essa é uma necessidade do futebol moderno. Olha o Harry Kane, por exemplo. A gente estava aqui elogiando o Harry Kane contra o Flamengo, dando um carrinho no Ayrton Lucas, voltando para marcar atrás da linha do meio campo. O Harry Kane, com todo o status, com toda a pompa, jogador com história no futebol europeu, e está lá se matando pelo time. Então, falta isso ao Pedro. E ficou muito evidente nesse Mundial de Clubes, porque o Pedro não é um jogador no radar dos grandes clubes europeus, ou porque bateu e voltou na Europa. Porque é um ótimo centroavante, tecnicamente ninguém tem ressalvas a fazer, mas sem a bola deixa muito a desejar. E para um técnico que tem esse estilo de jogo do Filipe Luís, que quer pressionar lá na frente, que quer morder o tempo inteiro, o Pedro funciona menos até de que outros jogadores que não têm o mesmo faro de gol, que não são tão goleadores, mas o Filipe Luís coloca tudo isso na balança e a balança é desfavorável ao Pedro. O Pedro não é um jogador descartável, mesmo com essa deficiência. Eu não jogaria no mercado tão facilmente assim. Até porque seria um grande reforço para muitos potenciais rivais. Muita gente de olho. E até porque ele está em baixa no mercado também. Até se pensar em vender para fora... 28 anos é difícil você vender para a Europa, a menos que seja um mercado alternativo. E até pensando no Oriente Médio. Vai para a Arábia Saudita, que tem levado muitos jogadores. Vão olhar para o Pedro e falar... ele está no banco lá, tem sido pouco aproveitado, por que a gente vai pagar uma fortuna por esse jogador? Então é um momento de baixa e também corre o risco no cenário nacional de reforçar um rival. Eu acho um desperdício o Brasil, incluindo a seleção brasileira, precisando tanto de um jogador com as características do Pedro e ele não acordar para o mínimo de competitividade que o futebol exige hoje. Quando a gente viu a tela, eu fiquei pensando que talvez explicasse melhor a queda do Pedro um mapa de calor. Ou um mapa de ausência de calor. Não é nada pessoal. O Filipe Luís, até hoje, tem demonstrado que as decisões dele não tem nada de pessoal. Tem da questão tática, que aliás não é a primeira vez que isso é levantado. O defenestrado Paulo Souza fez muita bobagem no Flamengo. Mas ele falava da questão do Pedro ter que competir mais. Esse é o X da questão. Ele perdeu espaço por isso. É claro, a gente mostrou uma tela em que os gols foram rareando. E também, quando você não se paga com os gols, aí tem uma lupa enorme em cima do que você deixa de fazer. Então, essa é a grande questão envolvendo o Pedro hoje, inclusive em relação à sequência da carreira dele. Isso não tem só a ver com o Flamengo. Isso tem a ver com qualquer lugar em que ele vai jogar, incluindo a seleção brasileira. Ele precisa participar mais do jogo, ainda mais quando tem um técnico como o Filipe Luís, com a proposta do Filipe Luís. Então, acho que a coisa está indo até mais das redes sociais, nesses barulhos, um questionamento mais pessoal, quando, na verdade, a questão é do que ele está deixando de entregar profissionalmente. O ideal seria um jogador com o comprometimento dos reservas dele, aí eu coloco todos os reservas que passaram desde que ele está lá, e o faro de gol que ele tem. Acho muito mais fácil ele se comprometer um pouco mais com o jogo do que ficar ensinando os reservas dele a ser Pedro. Isso não vai acontecer. Eles teriam que nascer de novo. Então vamos tratar de valorizar o Pedro e torcer mesmo para que essa ficha caia para ele. Até porque, né, professor, o que chama atenção nessa história é como mudou muito rápido. Lógico, você não pode ignorar uma lesão séria que ele teve. Para alguns casos você demora mais a retomar, não é simplesmente recuperou da cirurgia no joelho já pronto, tá tudo bem e já joga. Você tem um processo até readquirir, para alguns demora mais, outros menos. Acho que isso também influencia nessa discussão. Mas a gente está falando do cara que no ano passado era o principal candidato a 9 da seleção brasileira. E agora a gente está falando de uma possibilidade dele sair, dele ter perdido... É fato que ele perdeu espaço. Foi a Copa, inclusive. Foi a Copa em 2022. Exato. E pós-Copa, para mim era o nome mais forte. Se o Brasil fosse jogar com 9, de ser ele em determinado momento. Aí depois teve Igor Jesus, tudo mais. Mas até a lesão ter sofrido, era um dos principais, se não o principal nome do Flamengo na temporada. Então chama atenção essa mudança de cenário tão rápido, tão surpreende nesse aspecto, mas eu acho que faz sentido mesmo, pensando no estilo de jogo. Para o Filipe Luís, certamente, essa questão de lidar com essa dificuldade de um cara tão grande foi mais complicado com o Gabigol, que é um cara bem maior na história do Flamengo. Então, é claro que ele sabe lidar muito bem com isso.
Então chama atenção esse aspecto, mas faz sentido pensando na proposta de jogo, o fato de você já ter o Arrascaeta, que é um jogador tecnicamente brilhante, mas você tendo Pedro e Arrascaeta dentro da proposta do Felipe Luiz, de um time muito intenso sem a bola, isso acaba se tornando um desafio um pouco maior. Então, acaba fazendo sentido ainda mais no momento da carreira, né? 28 anos, se você... não estou falando... Também concordo com o que o Breiler colocou. Não acho que não é o tipo de jogador para você simplesmente colocar ele como descartável e aceitar qualquer proposta e tudo mais. Mas se de fato acaba vindo uma proposta, esse é o momento, com 28 anos, de você pensar em fazer um caixa. Ainda mais se essa proposta não for do Brasil, porque de fato... numa eventual venda para um clube aqui dentro, se acabaria fortalecendo um concorrente. E para mim a discussão, ela vai... acho que a gente pega muito a discussão nesse momento, falando do Mundial, que de fato ele saiu em baixa, porque nos grandes jogos praticamente não atuou, mas nem é isso que me preocupa, porque ali fazia total sentido mesmo, você não ter o Pedro pensando no estilo de jogo e no nível de enfrentamento. E eu falo que não me preocupa porque o Flamengo não joga com o Chelsea toda semana, não joga com o Bayern de Munique toda semana, então acho que ali era uma questão muito mais circunstancial do nível de competitividade e o que você queria fortalecer nessa questão sem a bola. Mas assim, voltando para a nossa realidade, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E aí, voltando para essa, eu acho que cabe, mas assim, ele é fato que ele deixou de ser a primeira escolha. E aí, de repente, para você ter um cara desse nível, podendo buscar outros nomes que se adequem mais ao perfil do Felipe Luiz, então faria sentido essa movimentação caso o Flamengo venha fazer isso. E eu acho que tem a questão O Flamengo joga melhor sem o Pedro? Depende do jogo, depende do adversário, depende do nível de competitividade. Eu acho que tem que pensar também no Pedro. O que o Pedro quer da vida dele? Ele não quer só jogar no Flamengo contra adversário mais fraco. Ele quer a seleção brasileira, já jogou uma Copa do Mundo, imagino que queira jogar outra. O nível de competitividade pede um outro tipo de jogador de futebol hoje. E essa resposta não é definitiva. Neste momento, eu acho que sim. Mas ano passado, melhor sem ele? Neste momento, pensando nas características do Felipe Luiz e tudo mais. Mas se você for no ano passado, o Flamengo se complicou na ausência do Pedro. O Flamengo teve muita dificuldade até dentro do que pensava o Tite. Foi a grande dificuldade do Tite não ter conseguido encontrar uma solução para a ausência do Pedro. Então ele foi É que o Gerson faz um ano também tremendo, né, na temporada passada. Então é difícil falar que o Pedro terminaria como um grande destaque. Mas assim, era um dos grandes destaques. Quando ele teve a lesão, ele vivia um grande momento. Exato. Pedro, né? A lesão... É difícil também voltar depois de uma lesão grave. Por isso que eu não quero ser taxativo e parecer que o Pedro é um cara descartável comum. Pelo contrário. Como eu falei, ano passado era um jogador de seleção brasileira e se você buscasse um 9... Tava fazendo gol pra caramba. Eu acho que a lesão tem seu peso, mas não é tudo. O Pedro, por característica, ele já tem um histórico de não ter dado certo na Europa por muito disso. Ele já era criticado por isso, por técnicos anteriores do Flamengo. Então tem um histórico também, tem que se recuperar da lesão, de voltar ao nível anterior, tem. Mas também tem uma coisa dele como jogador de futebol, de melhorar essa coisa da pegada na frente. Precisa melhorar essa pegada. O Flamengo não pode se dar o luxo de ter dois jogadores que não peguem na frente. Já tem o Arrascaeta. Então, do ponto de vista das ideias do Felipe Luiz, desse jeito que o Pedro não está entregando, não dá. Prof, e até pelo que a gente tem visto recentemente, né, com vários técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, isso é uma coisa inegociável. O Gabigol vai para o Cruzeiro. Chega o Leonardo Jardim olhou para o time... falta competitividade ali, falta intensidade, vou colocar quem tem fôlego, quem tem fome. E aí sai o Gabigol, vai pro banco, sai Dudu. E o Gabigol entendeu, se eu quiser jogar aqui no Cruzeiro, vou ter que mudar minha característica. E tem mudado. A gente já percebe um comportamento diferente do Gabigol. Quando entra, já começa a morder mais a zaga adversária na saída de bola. E isso é o básico do futebol atual. Porque na Copa do Mundo teve uma grita, né, em determinado momento, ainda com o Tite, pelo Pedro. Né? Não, Pedro titular, o Pedro tem de jogar. E quando o Pedro teve minutos, quando entrou em campo, a gente olhou, talvez não seja... Copa do Mundo? Na Copa. Mas foi muito pouco, né? Não, foi muito pouco, mas ainda... Quase nada. Mas ainda assim, Abel, quando o cara entra, você é reserva. Tem que entrar ali como se fosse o último jogo da vida. O Pedro fazia isso no Flamengo naqueles tempos de Gabigol ou Pedro. O pouco que ele tinha,
ele se pagava. Por isso vinha a discussão. Mas ainda assim, com a característica dele, né, prof? De ser um definidor, a bola chegando ali na área. E que é uma área. coisa importante. Não vamos... As Lógico. pessoas podem achar que a gente está fazendo campanha aqui para ele virar secretário de lateral. Não é isso. O principal ele tem valências que, por exemplo, o Juninho não tem. Acho que isso já ficou claro. O ideal seria alguém com a atitude tática do Juninho e a qualidade que o Pedro tem. E nessa briga por 9 da seleção, se a gente for colocar os nomes aí, Richarlison, Matheus Cunha, João Pedro agora que foi para o Chelsea, Gabriel Jesus, o Pedro, tecnicamente, tende a ser avaliado como melhor que todos eles. E eu avalio dessa forma também. Com a bola no pé ali, o refinamento, capacidade de preparar uma jogada e até ali de frente para o gol, ele tem uma frieza que esses caras não têm. Mas todos ganham do Pedro de lavada quando o quesito é intensidade, quando é jogar sem a bola, quando é ajudar na marcação. E isso faz parte do jogo. Porque hoje não basta o atacante ter só o faro de gol, ter estrela, ser iluminado, ser predestinado. É preciso mais. E o Filipe Luís, que forjou a mentalidade dele na Europa ou com ideias de treinadores europeus, muito ali calcado na intensidade, do Simeone ou do Jorge Jesus, que ele aprendeu muito no Flamengo, ele dificilmente vai abrir mão disso para um jogador que vai jogar ali na referência. Então, o Pedro, se quiser jogar mais com o Filipe Luís, tem de partir dele uma mudança. E não ficar ali pensando que é injustiçado ou pensando que estão fazendo, nossa, eu sou o alecrim dourado e não posso ser reserva. Claro que pode, não é porque é o melhor tecnicamente que isso garante a titularidade, depende das ideias do treinador. E vai que o Filipe Luís saia do Flamengo, chegue um técnico que valorize ali o 9, que vai preparar a jogada para chegar até ele e ele pode ficar livre de obrigações na marcação, o que eu duvido muito no futebol de hoje em dia, mas tudo bem, mas a ideia do treinador atual privilegia e exige que o centroavante faça um trabalho defensivo que hoje o Pedro, qualquer torcedor rubro-negro que olha para o campo e vê o Pedro sem a bola, sabe que falta algo mais, sabe que ele pode entregar e se partir, aos 28 anos, se partir dele essa mudança, essa necessidade, essa autocrítica, ele tende a ser um jogador muito melhor e aí sim, eu vejo como cotadíssimo para a seleção brasileira, porque bola ele tem para isso. Vamos dar uma olhada na hashtag F360BR, com a mensagem do Cristiano. Bom dia, amigo Cristiano. Evolução, meus caros amigos, evolução. Se a gente não entender que a possível saída do Pedro representa uma evolução no ataque do Flamengo, então estamos igual a água de poço, estagnada. Eu já acho que evolução era ele marcar um pouquinho mais, só. O principal ele tem, já nasceu sabendo. Olha o baba rubro-negro aí. Baba Yaga. Simples. O treinador que não consegue encaixar o Pedro no seu esquema é incompetente. Pedro é o melhor centroavante da América. Também assim não, né? Defendendo o Pedro. E o Filipe Luís não é incompetente. Bom dia, Maurício. Já não é a primeira vez que o Pedro perdeu espaço. Teve um outro técnico que falou a mesma coisa que o Filipe Luís falou. Paulo Souza. Falta empenho e vontade no treino. Foi Paulo Souza? Eu não lembrava. No treino eu não sei. Eu sei que o Paulo Souza cobrou mais em campo. Na época que tinha o debate Pedro e Gabigol, por que não jogam juntos? O Paulo Souza falou isso. A partir do momento em que um dos dois resolver ter mais intensidade, dá pra jogar. O que é mais difícil? O Renato falava também que não dava pra jogar os dois juntos, lembra? Mas o que é mais difícil? Pedir pro Pedro ficar mais atento ao jogo um pouquinho, não é tanto assim. Repito, a gente não quer transformar o Pedro nem em volante nem em zagueiro, nem em secretário lateral. Mas não é transformar, isso faz parte do futebol então, hoje. Pede um pouquinho mais de empenho aí é pra nisso. Qualquer posição, tem que marcar hoje, não é que ele vai virar zagueiro. Todo mundo hoje tem que marcar. É muito mais fácil ele entender isso do que Cristiano você Ronaldo abrir mão. É os que tem a licença ali praticamente para não E fazer. no time dele tem meio Arrascaeta já também, né? Do ponto de vista desse Flamengo de hoje, a gente não está falando só para o Flamengo de hoje, o rapaz tem uma carreira. Insisto, seleção brasileira, Copa do Mundo, tem que pensar em tudo isso. O mais difícil ele tem, na minha visão. Que é um faro de gol, uma técnica apurada. Tá, mas isso não é pra qualquer um. Tá, mas se o Haaland e o Harry Kane
marcam saída de bola, porque o Pedro não pode marcar. Então. Ele tem algo de especial, são os belos olhos do Pedro que fazem com que ele tenha o privilégio de não ser esse cara? Não, ele precisa se conscientizar de que isso é uma exigência do tempo em que ele joga. Na década de 60, de 70, 80, em que o futebol era diferente, não necessariamente, era pior. Não, mas era outro estilo. Quem sabe ele se encaixaria melhor. Mas hoje é fundamental que ele tenha um trabalho sem bola e que ele saiba ajudar a equipe não só com gols. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí a questão dessa situação do Pedro, né? O que é que vocês acham aí? O Pedro deve permanecer no time do Flamengo, o Pedro deve ir embora, vocês venderiam o Pedro, ficariam, vocês jogariam com o Pedro mesmo sem ele ser um bom marcador, né? Qual a situação? O que é que vocês fariam nessa situação aí com o Pedro, né? O Pedro que é um dos caras, né, que a torcida mais gostam aí no time do Flamengo, está passando por essa situação, vem de uma lesão, né? O cara se esforçou para voltar, voltou, deu teve um pequeno auge ali e depois, né, caiu novamente. Mas assim, acredito que se der tempo ao tempo, se der tempo ao cara, ele vai voltar sim. O Pedro é um grande jogador, né, um grande centroavante. E eu acredito que ele tá com fome de gol, ele tá querendo minutagem, né? Ele tá querendo se adaptar mais ainda, né? Eu acredito que agora também no Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, ele vai ter tempo, né, para jogar. Mas basta também, quando tiver as oportunidades, ele agarrar as oportunidades, começar a fazer gols, porque quando ele voltou e começou a fazer gols, a torcida estava aclamando, né? Agora que ele deu essa queda, a torcida também não está aclamando tanto, mas para isso ele precisa provar dentro de campo. Também precisa se conciliar com as minutagens, tem toda essa questão, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação do Pedro. Mas e vocês? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!